2, 1, fora. Direita 6 mais, esquerda 5 mais, esquerda 5 mais, direita 6 com a esquerda 5, 50. Esquerda 4 mais, atenção, direita 3, entre tarde mais, esquerda 4, 100. Direita 5 fundo mais, esquerda 5 fundo 80. Atenção, direita 3 com a esquerda 6 mais, esquerda 4, 80. Na lomba, esquerda 5 longa, curva no muro, 80. Esquerda 6 não corta, 50. Esquerda 4 mais. Atenção, direita 3, 50. Direita 5 fundo, não corta, com a esquerda 4, 500. Direita 4 aberta, curva no poste, 50. Direita 5 fundo, 50. Direita 5 por dentro, com atenção, esquerda 3 mais. Esquerda 5 fundo, com direita 5 fundo, 80. Atenção, direita 3, curva no poste, 100. Fortes muito. Esquerda 5 longa fundo, 80. Direita 5, 80. Direita 5 para direita 5 fundo mais. E esquerda 5, 50. Esquerda 5 fundo mais. Direita 6 não corta mais. Direita 5 longa fundo. Bem-vindos ao super especial da temporada de 2012. Época que começou assim, com muita competitividade no Grupo N. Foram 4 candidatos à partida e quando a luta estava acesa, António Nunes viu-se arredado devido a um toque com o Mitsubishi. Um comparativo que pode ver na íntegra na página do super especial do Facebook. Boa noite, António. De facto, aquele toque foi pena. A luta estava muito interessante e acesa no Grupo N. Sim, nós tal e estávamos a conseguir imprimir um ritmo bastante bom, estávamos separados por um segundo, tínhamos o João Magalhães atrás do Miguel 5 segundos, acho eu, e estava a ser engraçado e emocionante, depois eu trouxe o grande de tudo, porque na tentativa de buscar sempre aquele bocadinho a mais, cometi um excesso numa esquerda, que eu na altura julgava não estar a ser excesso, mas depois o carro fugia a traseira e dei um toque no muro com a roda e acabou por partir a bucha e o disco de travão encostou-se à pence e já não deu para o carro andar e para continuar. Humberto, bem-vindo ao super especial da época de 2012. Momento positivo e negativo deste rally para ti? Boa noite. O momento positivo, acho que a envolvência da Câmara Municipal de São Vicente e dos seus funcionários, em especial com a organização do Clube Desportivo Nacional, notou-se que muita gente trabalhou para este rally e que São Vicente queria mesmo ter este rally no seu concelho. Vi diversos funcionários da Câmara a darem o seu melhor para conseguirem montar este rally. Acho que é um exemplo para as outras organizações, uma forma de também fazer com que não seja tão cara a organização de uma corrida destas. A parte negativa foram algumas ausências de vulto que se notaram, em especial o Vítor Sá e o Rui Pinto. Infelizmente não conseguiram estar presentes à partida deste campeonato. Prova que voltou a ter início com a classificativa espetáculo na Ponta Delgada. Vamos às imagens. Público, outra vez, com muita sede de automobilismo, com muita sede de ouvir o roncar das máquinas. Segundo as estimativas da PSP, foram 4.000 pessoas. E o mais rápido foi António Nunes. Uma entrada fulgurante do carro que ostenta o número 2 na porta. António Nunes entrou a fundo nesta classificativa. Não, por acaso não. Então a concorrência andou mais devagar. A superficial é sempre uma classificativa que temos que ter algumas cautelas e depois é feita de noite e há umas zonas muito escuras onde, principalmente nas curvas para o lado esquerdo, não se consegue ver nada para o nosso lado esquerdo e fomos cautelosos, tentámos não cometer erros, sabíamos que não tínhamos cometido nenhum
e que o tempo não podia ser muito mau, mas não estávamos à espera de ganhar. O António fez 4:037, o irmão foi o segundo mais rápido, o Miguel, Humberto. Sim, mas queria dizer que estas super especiais realmente, normalmente, não se ganha muito e pode-se perder bastante. Só que com o figurino que estão a ter as corridas este ano, serem muito compactas e com muito poucas provas de classificação, estas super especiais começam a aumentar a sua importância. O tempo que é averbado nestas super especiais começa a ter muita importância. E se vermos, o João Magalhães acaba por perder 6 segundos nesta super especial e 8 num dos troços, do terceiro troço do dia. Tal troço grande. E, portanto, e aí, com estas duas classificativas menos boas, acabou por hipotecar a possibilidade de lutar pela vitória. Portanto, começa a ser muito importante o tempo que é averbado aqui. Vemos o campeão, por exemplo, o que aconteceu ao campeão Open em título, o Francisco Tavares, que também perdeu o rally aqui, pelo péssimo tempo que acabou por fazer, porque... Fez uma volta a mais, uma volta extra. Portanto, significa que a importância destas super especiais neste figurino atual está reforçada. Isto dá para ver nas imagens on board do João Magalhães aquilo que o António Nunes falava, de facto, as zonas muito escuras, em que nem sempre dá para iluminar toda a estrada, esta rapa de faróis. Exato, existem super especiais, as que se fazem nos cartódromos, nomeadamente, porque têm sempre muito boa iluminação. Esta, por ser na vila da Ponta Delgada, existem zonas, como esta aqui, que estamos a ver, nesta curva para o lado esquerdo não se vê completamente nada. E tem ali um muro e uma vedação, nunca sabemos quando é que vamos tocar, não temos bem a noção de onde é que estamos a meter o carro. E foi como eu disse, nós tentamos da nossa parte fazer com algumas cautelas, de maneira a não tocar em nenhum passeio, em nenhum muro, e ser o mais rápido possível sem cometer erros. O João Magalhães foi o quarto classificado, o terceiro, o mais rápido, foi o Filipe Freitas, que nem é muito adepto também deste tipo de provas. O João Magalhães foi então o quarto mais rápido, com outro Evolução 10. Este é Duarte Ramos, com o seu Evolução 9. Pouco mais poderá fazer o Duarte Ramos. Sim, a diferença de viaturas não permite que o Duarte ande muito mais perto dos Evoluções 10, e ainda por mais que todos os pilotos que conduzem os Evoluções 10 são pilotos já de créditos firmados e, portanto, só o Duarte está ali sempre muito perto, mas terá sempre que acontecer alguma coisa a algum dos Evoluções 10 para que o Duarte possa subir um lugar à geral. Aqui o André Silva já com alguns problemas na viatura, salvo erro foi o alternador. Depois, já no dia seguinte, o André já não conseguiu continuar no rally, fez uma classificativa e acabou por desistir. E é para seguro. Sim, um problema no alternador, salvo erro, julgo, na altura ouvir o Jorge Gonçalves estar a falar nisso na Antena 3. De facto, início azarado para o piloto André Silva. Sim, a classificativa que fez no dia seguinte já nem a fez em grandes condições. Sim, até porque penalizaram a saída do parque. Filipe Pires foi o sétimo mais rápido, depois Ana Sofia Correia foi a oitava mais rápida neste seu regresso às provas. Dinarte Batista, nono mais rápido, na prova da Ponta Delgada. Isabel Ramos, também no regresso ao regional de ralis, com o seu Renault Clio, foi a décima mais rápida. O Marco Nóbrega, 11º, já na luta anunciada no Troféu Iaris, teve muita luta, de facto, este troféu, sobretudo entre os dois pilotos. O Marco Nóbrega e o Gonçalo Freitas, que vemos nas imagens. Depois o Bruno Fernandes, 13º. Isto é uma boa operação de charme, estas super especiais, para mostrar os patrocinadores. E um desses patrocinadores muitas vezes são os pais, e o Bruno Fernandes a fazer esse agradecimento. Os tais patrocinadores, António. Muitas vezes também o pai tem que dar uma ajuda. Sim, nem que seja apoio moral. Mas neste caso é apoio financeiro. Sim, nestas fases iniciais de carreiras e quando os pilotos estão a utilizar este tipo de viaturas, naturalmente o apoio dos pais é fundamental. Depois, quando já se vai para investimentos como o do António ou do irmão Miguel, já o pai Já não pode é só apoio moral, é só apoio moral.
Depois do Bruno Fernandes foi Vítor Neves, o Ricardo Freitas, Luís Freitas, o Daniel Capelo e o Ivo Sardinha. Isto no que diz respeito aos consagrados. Campeonato. No Open, Gabriel Fernandes foi o mais rápido. Depois o Roberto Martins. Terceiro posto para Rui Cristóvão. O Manuel Martins também ele acabou por ter que desistir no dia de sábado. E o Nuno Nóbrega acabou por só fazer esta classificativa, depois de ali um pequeno percalço, não parou no Parque das Ciências, não passou no Parque das Ciências, teve que ser desclassificado. Outros concorrentes, o José Gouveia, o Pedro Macedo, o Francisco Tavares, que se entusiasmou e deu uma volta a mais. Estava a gostar. Perdeu muito tempo então para a concorrência mais direta. E o Nélio Velosa a fechar a classificação de sexta-feira. Foi assim na sexta-feira. No sábado as equipas tinham mais 7 classificativas pela frente. Sim, foi uma boa entrada no rally. Não estávamos à espera de entrar assim tão bem. Estávamos numa toada também um pouco expectante para ver onde é que os outros andavam, mas foi muito bem. Concorrência dentro da própria equipe? Sim, já estávamos à espera disso. Hoje prevemos que vai ser um dia muito complicado. Vamos tentar entrar bastante fortes logo de manhã na primeira classificativa, mas o António está a evidenciar um ritmo bastante forte e vamos tentar contrariar esse andamento logo na primeira classificativa. Temos que atacar, não há outra hipótese. Temos 5 segundos e meio menos que o António. Vamos ter que atacar se quisermos ganhar o rally. Tudo ok com o carro? Tudo ok. O piloto é que tem que andar, não é o carro. Jorge, bom dia. Que tática para o dia de hoje? Bom dia. É normal, vamos... Não andamos com o carro depois da rampa, vamos com todas as precauções, tentar andar mais à frente e, se for possível, andar ali na luta pelos primeiros lugares. Da geral, já não é grupo N, é geral. A tática é sempre a mesma, é chegar ao fim, não tentar cometer erros e pronto, e rezar. Rezar para que cheguemos ao fim. Ajuda divina para terminar a prova. Miguel Nunes foi ele o mais rápido, eu já falei muito, agora é a vez do Humberto. Humberto, os teus comentários. Sim, o Miguel, à partida para este rally, era o principal candidato, essencialmente pela forma como acabou o campeonato do ano passado. Notava-se claramente no fim do ano passado que o Miguel Nunes estava um passo à frente dos demais concorrentes que correm com estes Mitsubishi Evolution 10. No entanto, e para alguma surpresa minha, este ano essa diferença não foi tão evidente. E fiquei surpreendido realmente com as performances de qualquer um dos outros 3 Mitsubishi Evolução 10, essencialmente o João Magalhães e o António Nunes, a forma como conseguiram andar tão perto do Miguel. E repare, se olharmos para a estatística deste rally, nem foi o Miguel quem ganhou mais classificativas. No entanto, foi ele que levou... Tal sapatada na classificativa longa, foi aí que o Miguel ganhou bastante tempo. Apostou tudo nessa classificativa e ganhou. E também penso, como já ouvi na rádio, por exemplo, dizer que foi um pouco mais de distração do João Magalhães do que a tal sapatada que o Miguel deu. O João fez uma classificativa um pouco pior, porque logo a seguir corrige e já faz um tempo muito mais perto do Miguel. E, portanto, é evidente que nessa classificativa o Miguel fugiu e acabou por conseguir controlar o rally daí para a frente. Uma vitória merecida, sem qualquer dúvida. António, ritmos impressionantes dentro destes Evoluções 10. Sim, nós, da nossa parte, penso que os outros concorrentes estavam à disputa connosco também, era a mesma situação. Tivemos sempre no limite, sempre a atacar a fundo e na minha opinião, é isso que também traz emoção e da nossa parte deu-nos bastante prazer enquanto estivemos em prova a estar a discutir ao segundo. O público também gostou, notou-se isso na estrada, sempre, ora ganha o João, ora ganha o Miguel, ora ganha o António. O Filipe Freitas à espreita, o Filipe Freitas mostrou andamentos exuberantes, mas faltava sempre
qualquer coisa para poder chegar aos tempos do António, do Miguel e do João. Aqui o João Magalhães apanha um ligeiro susto, salvo erro, dentro de alguns instantes vai dentro da levada aqui. De facto ali um momento mais... É a tal situação que eu estava a falar, nós íamos todos no limite e qualquer... quando as coisas vão no fio da navalha, qualquer coisinha, como aqui foi o caso do João, entrou dentro da levada, numa casa encontrei uma pedra. Mas, de facto, quando estávamos a passar estas imagens, até o editor que estava comigo, o editor de videotape, dizia impressionante a velocidade destes carros a subir. De facto, uma potência que muitas vezes não se consegue, quem está cá fora a assistir ao rally, até parece que não vão muito depressa, mas afinal vão depressa. Sim, é um pouco ilusório, essencialmente pelo barulho que estes carros não fazem, ao contrário de outras classes, como os Super 2000, que fazem mesmo muito barulho, mas estes carros passam muito depressa. E pronto, as imagens acabam por comprovar isso. E aquilo que o António dizia há pouco, com toda a razão, isto só acontece, ou estes pequenos deslizes só acontecem a quem anda desta forma, nos limites. E eles andavam os quatro sempre a pensar que era possível vencer o rally. E, portanto, situações como a do António, como esta do João Magalhães, certamente aos outros pilotos também lhes aconteceu. Uns têm umas proporções, outros têm outras. O Filipe Freitas foi então o terceiro classificado deste rally, ele que no fim confessava ser um momento positivo ter chegado ao fim, mas estava um pouco triste de não ter conseguido manter o andamento que os outros três pilotos do Grupo 1 estavam a ter. Se me permites só ir um bocadinho atrás, só referir a prova que o João Magalhães fez. Depois do ano passado, que foi um ano para esquecer, sem terminar rallies, chegar a este rally já demonstrar a confiança e tendo um novo preparador também, demonstrar já o conhecimento que demonstrou, é realmente de louvar ele ter conseguido fazer os tempos que fez. Temos Grupo 1, temos... O Filipe realmente não teve ao nível tão alto como os outros três, mas está a aumentar os seus índices de confiança. Ele penso que tem a noção, ele sabe o que é que está mal no carro, o que é que está menos bem no carro. Portanto, será naturalmente pequenas coisas de setup que com um pouco de trabalho ele irá lá chegar e irá poder competir de igual para igual com os outros três. Deixa-me ouvir a opinião do António sobre a concorrência. Não, eu penso que o João Magalhães, eu costumo dizer que para se conseguir fazer bons tempos é preciso ter a cabeça fresca, e o João Magalhães este ano tem a cabeça fresca, tem um carro bom, é sinal que a aposta na mudança de preparador foi acertada. Tem uma nova eletrónica, tem umas novas suspensões, se calhar está neste momento até a partir do kit R4, que é preciso não esquecer. Tem um kit R4 e que se o ano passado não conseguia fazer a diferença porque se calhar nunca teve a afinação ideal, com a mudança de preparador se calhar tem uma boa afinação e consegue tirar o máximo partido dessa situação. E do resto, ele sempre foi um piloto muito rápido e regular e é muito constante. Em todos os troços faz bons tempos e quando está a andar ao nível que anda é bom para o espetáculo e para nós também nos motiva. Quem não cabia no final em sítio contente era o Filipe Pires. O Filipe Pires sempre preparou bem as provas dele, é um piloto rápido e constante e faz as provas com muita cabeça. Quando vê que não é preciso andar mais, não anda e gera as provas da melhor maneira. A Ana Sofia, que é preciso lhe tirar o chapéu, porque para mim fez um rally excelente. Ela tem tempos espetaculares com este carrinho e para quem está parado há tanto tempo. E eu reparei que ela bateu por várias vezes o Filipe Pires e o Dinardo Batista, inclusivamente. Deixou a Isabel Ramos um pouco distante e não tem sido esse problema. Vamos passar aqui da direção assistida. Ficava ainda mais, ela salvo erro perdeu cerca de 30 segundos e ainda conseguiu ficar à frente da Isabel, fez uma prova experienciável. Fez uma ponta final de rally a recuperar a posição que tinha perdido em relação à Isabel, que é a outra senhora piloto do campeonato. Só um pouco atrás novamente falar do Filipe Pires, que foi o primeiro do Grupo A, primeiro do Troféus Rafael Costa e primeiro também da Taça do... Foi o primeiro de tudo o que estava ao seu alcance. Naturalmente este ano, com a não presença de nenhum Super 2000, o Grupo A ficou entregue a estes Citroëns C6
e pronto, ficou muito bem entregue. Em relação à Sofia Correia, realmente sublinho as palavras do António, ela fez um rally brilhante, depois de ter estado um ano parada, conseguiu progressivamente ir melhorando os seus tempos e teve aquele problema que a fez ser ultrapassada por alguns concorrentes, mas logo a seguir conseguiu, no último troço, acabou por passar e ultrapassando dessa maneira a Isabel Ramos, subindo para sexto, o que à partida não era de esperar. E o António estava aqui a reforçar que fez um quinto tempo à geral. A Isabel Ramos. Sim, foi nessa última classificativa que depois consegui passar a Isabel Ramos nessa mesma classificativa. A tua opinião sobre a Isabel Ramos? A Isabel Ramos, eu julgo que ultimamente se tem notado que a Isabel hipoteca um pouco as suas provas no início. Começa muito mal ou muito abaixo das suas capacidades e depois progressivamente e paulatinamente começa a fazer cronos muito mais aceitáveis. E não fosse o mau arranque ou as más primeiras classificativas da Isabel no início do rally, naturalmente, julgo que dificilmente a Sofia iria conseguir passar agora na parte final. Vimos o Dinarte Batista, que teve também alguns percalços. Sim, o Dinarte, além dos pequenos percalços mecânicos, teve também um problema no trajeto, que enganou-se e foi ter uma classificativa quando tinha que ir ter ao parque e a uma neutralização, e aí acabou também por ser penalizado, o que o fez descer. Mas ele fez bons tempos e disse que até bater recordes pessoais, o que me deixou satisfeito para o futuro. Sim, mas repara, o Dinarte está muito mais solto em relação ao ano passado. O ano passado o Dinarte também teve um ano muito mau e não se conseguia entender com este carro, e agora, se calhar fruto de ser uma nova época e com mais confiança, começa a ter prestações mais dignas. O Bruno Fernandes, que vimos, vamos tentar apanhar o fim à meada, foi nono classificado. E foi primeiro da classe 5. Pronto, o Bruno já o ano passado não deu qualquer chance nesta classificação particular. Estava também satisfeito por ter terminado o rally, de resto foi um rally praticamente tranquilo. De gigantes foi a luta nos Iares, principalmente pelo Gonçalo Freitas e pelo Marco Nóbrega. Se vencer por 6 décimas de segundo deve ser o sabor a dobrar, perder por 6 décimas não é muito bom, António. Não, eu por acaso lembro-me de um rally que já perdi para o meu irmão de C2 por 2 décimas. Se calhar era por ser o meu irmão, mas a satisfação foi como se tivesse ganho, porque sabemos que damos o melhor e com certeza que a sensação aqui foi igual. Uma palavra para o troféu Iares, porque para mim é um exemplo neste campeonato. Houve um grupo de pilotos que se juntaram e organizaram um troféu muito bem organizado, com regras muito boas e com condições para que todos possam fazer, nomeadamente uma marca de pneus mais barata, tem inclusivamente uma Power Stage, e em alturas tão difíceis como estamos a viver, é uma alfada de ar fresco no nosso campeonato este troféu Iares. Aliás, lembrar que em anos anteriores foram os troféus que vieram salvar o moribundo Campeonato de Rallys da Madeira, e essa se calhar é a solução para agora também. Um dos entusiastas disso foi o Duarte Abreu. Exatamente, a homenagem tem que lhe ser feita realmente. E estes carros, por exemplo, participaram nessa altura. Estes pilotos novamente junto com o patrocinador Ecobasalto tiveram a boa ideia de se juntar e criar este troféu, e um troféu que se demonstra muito, muito competitivo, está com a diferença a se cifrar em 6 décimas entre o primeiro e o segundo classificado. Foi realmente uma marca de boca para quem perde, porque 6 décimas é nada. Realmente uma passagem de caixa nem sequer. Foi um arranque um pouco mais lento, foi suficiente para isso. E qualquer um dos 5 pilotos, se calhar os 4 primeiros classificados do troféu, terão condições para lutar em futuros rallies, terão condições para lutar pelo primeiro lugar. Desta vez coube ao Gonçalo e ao Marco essa luta que nos entusiasmou bastante, e é muito do público também que assistia, e quando assim é do louvar. É o Ricardo Freitas, falta outro Ricardo neste troféu, que é o Ricardo Gonçalves, que foi um dos mentores também do projeto. Ele não esteve nesta prova, está a recuperar de uma intervenção que teve num joelho. É, de facto, uma iniciativa muito interessante. É engraçado vermos como ao ano passado não víamos quase nenhum Iares na estrada. 2 ou 3 no máximo. E como é a prova provada que se fizer as coisas com cabeça e que
que acabam nos orçamentos, que se organize, que as coisas sejam bem organizadas, os carros voltam para a estrada. E penso que neste momento poderíamos fazer uma coisa semelhante nos C2, porque existem muitos C2 parados em casa e que se calhar se houvesse um troféu deste género saíam cá fora e vinham fazer as provas. Humberto, perdemos um piloto no rally, mas ganhamos um comentador. Que seja só neste rally. O Ivo Sardinha, O Ivo que não faz parte. não faz parte deste troféu, foi 15º classificado. Houve pilotos que, por escolha, não quiseram entrar neste troféu. Estão no seu direito, obviamente. Sim, porque se calhar algumas das viaturas, e tendo em conta aquilo que o António disse, que há uma série de regras rígidas neste troféu, alguns dos pilotos teriam que diminuir as performances das suas viaturas e se calhar não o quiseram fazer e quiseram manter, preferiram ter as viaturas fora do troféu, mas todas da forma que lhes mais gostam. No Open, Gabriel Fernandes cantou vitória, Humberto. Sim, o Gabriel Fernandes cantou vitória muito à custa daquele engano que o Francisco Tavares teve no Super Especial e que nós já falamos, porque realmente a diferença de carros entre o Toyota do Francisco Tavares e o Citroën do Gabriel Fernandes, a diferença de carros é muito grande. Mas já como aconteceu no ano anterior, o Gabriel Fernandes está sempre lá e desta vez teve a sorte pelo seu lado e a vitória sorriu com todo o mérito, porque ele foi lutando durante o dia, sempre tendo o Francisco Tavares no horizonte, mas controlando de maneira a que o Francisco Tavares não se conseguisse chegar e não conseguisse ganhar. Penso que se o Gabriel Fernandes precisasse de andar um pouco mais, conseguia, e dessa forma defenderia-se dos ataques que o Francisco Tavares acabou por desferir no segundo dia. Ele foi segundo classificado, o Francisco Tavares, venceu então o Gabriel Fernandes. O Jagoveia foi terceiro do Open e mais rápido entre os Starlet. Sim, que também é um troféu, o troféu para este desporto. É também um troféu interessante, não teve a espetacularidade que teve o troféu Iaris, mas é mais uma iniciativa do VAR na linha do Iaris também. O António Nunes animou o início do rally com interessantes lutas, mas depois, como ele já aqui falou, teve aquele ligeiro toque. Os pneus Pirelli, para forçosamente ter que continuar a usar, António, na altura falamos sobre isso, o orçamento assim determina. Sim, o preço dos pneus Michelin este ano disparou e o nosso orçamento disparou para baixo. Depois, foi quando o António acabou de ter aquele toque, sim. Não é que os pneus Pirelli sejam muito maus, mas é quando comparamos a diferença para os Michelin, é um bocado de diferença e temos que arriscar mais, temos que ir buscar mais aquele bocadinho para podermos acompanhar a performance do Michelin e muitas vezes dá nisto que as imagens mostram. O André Silva também foi um dos que desistiu, como fizemos referência há pouco, o carro não estava nas melhores condições e o piloto acabou por abandonar. E Manuel Martins também outro dos desistentes. Só para completar a lista, foi o Roberto Martins, o Nuno Nóbrega e o Rui Cristóvão que acabaram também por ser forçados a abandonar. Na cerimónia de pódio, e apesar das ameaças físicas que sofremos por parte de adeptos mais radicais, conseguimos ouvir os pilotos que mais se destacaram. O positivo foi conseguir chegar aqui com a vitória. Nós desejávamos isso, trabalhámos bastante para isso, sabíamos que todos os concorrentes com carros de produção iam estar bastante fortes, iam querer todos lutar pela vitória e isso vi-se durante o rally. Foi difícil para nós gerir uma prova a um ritmo tão alto com pneus Pirelli, os pneus são difíceis, o carro fica mais lento e nós temos que nos aplicar muito para conseguir, no fundo, ultrapassar a dificuldade que os pneus nos colocam. O momento mais baixo foi, sem dúvida, a distância do Marmão. Aquilo que eu gostava era ter ganho, como é óbvio, mas ter discutido a vitória até o último metro da última classificativa. O momento positivo é este, estar aqui no segundo lugar do rally. Negativo não houve, talvez, pronto, a tarefa que levámos da terceira
A terceira, penso que foi a terceira. O João dos Louros, a primeira passagem. Foi ali que perdemos o rally. Positivo termos terminado, negativo não termos conseguido acompanhar o ritmo dos da frente. Um excelente resultado, foi acima de tudo chegar com o carro inteirinho, que era isso que me preocupava, que eu estava a estressar nos arranques, pensei que podia partir o carro, portanto foi possível. Foi um bom rally. Não sei, o que é que tu achas? Ganhei o grupo A, Milha Sanches e o Rafael Costa, fiquei em quinta geral. Continuo invicto. Eu realmente muito bem, eu não estava nada à espera. Espero continuar assim para os próximos rallies, continuar a evoluir e a fazer bons resultados. O momento positivo é chegar ao fim, como é o meu lema, acho que é sempre extremamente positivo chegar ao fim. O menos do rally foi algum handicap da nossa parte, a nível de andamento, mas que não se vai ver no próximo rally. Satisfeito pelos trabalhos realizados e um pouco desiludido por os vários contratempos que nos aconteceram, é porque não foi um só, foi vários. Muito positivo, foi finalmente teres metido um rally esta época. Correu tudo bem, não temos problemas alguns na viatura, são uns pequenos ajustes que é normal no início da época. Gonçalo, vencer por 6 décimas deve ser um sabor a devorar. Foi muito gostoso, mas muito intenso até o fim. Espero que seja assim do início do campeonato até o fim. Mas que venha mais, venha o Ricardo, venham todos, pá, que este está mesmo espetacular. Foi a melhor coisa que nós criamos, foi mesmo este troféu. Acima de tudo, acho que estamos contentes pela festa que foi este troféu. Não tínhamos uma garra assim já há bastante tempo e acho que as 6 décimas é um segundo lugar, mas sabe a primeiro. Positivo foi que ganhei. Isso era uma das coisas que eu queria. Negativo, eu acho que não tenho muitos negativos. Pá. Fizemos o melhor que a gente sabia e acho que deu uma grande alegria grande na mesma prova e pronto, é isso que as pessoas querem e o ganhar é o menos importante. O que interessa é a gente estar cá e fazer provas engraçadas e que as pessoas gostem. Positivo fui ficar em terceiro no Open e o negativo, eu acho que foi esta saída agora, não foi? Na Madeira esteve Rui Soares, que faz parte da equipa campeão do mundo de produção, com a missão de ajudar a equipa de Ana Sofia Correia. Deixou por momentos o Mundial de Rallys. Rui Soares veio à Madeira dar uma ajuda na preparação do Citroën C2 de Sofia Correia. O super especial dialogou com o preparador. Esperemos que a Sofia consiga apagar a onda de má sorte e andar para a frente. Lá na frente, o facto de SAC Competições não estar presente vai animar o campeonato na luta dos 4 grupos anos? Não sei, falta um bocadinho de variedade de carros, julgo. É tudo Mitsubishi, portanto é uma guerra entre Mitsubishis, mas esperemos que seja uma luta animada. Rui Soares já fez parte da equipa de João Silva e considera que o piloto madeirense tem muito futuro na WRC Academy. A grande diferença do João para todos os concorrentes está na rodagem com que eles chegam lá. E viu-se no Rally Portugal que lhe falta o entrosamento ainda para chegar a uma competição destas e andar na frente. Aquilo que se nota dos outros pilotos que lá estão, também dos que andam na frente, que fazem muitos mais rallies por ano, têm outros meios e chegam lá já com bastante ritmo e sem problemas de ambientação. O Rally Portugal eu acho que foi mais um teste e agora vem o primeiro rally dele do ano e vamos ver. Numa WRC Academy onde não se pode mexer muito nos carros. É importante que o piloto saiba também aquilo que tem à disposição e consiga moldar isso à maneira dele. Agora, é claro, eles denotam com falta de algum apoio e ter ali as pessoas sempre a acarinhá-los, como eles faziam no Campeonato Nacional, onde tinham uma equipa a trabalhar para ele. Ali é uma equipa a trabalhar para mais de 10 pilotos, portanto, é muita gente a querer o mesmo. Mas acho que é uma questão de experiência, é uma questão de rodagem. Rui Soares faz parte da equipa Simtech Racing, que é campeã do mundo de produção com o piloto Aidan Paden. Já João Silva, enquanto não compete, passa a ser o coordenador da equipa de Ana Sofia Correia. Tento, já que não estou no Campeonato Nacional, tentar ajudar ao máximo a Sofia. Tento reunir a equipa, as pessoas que eu acho que são essenciais, e nesse caso temos o Rui como engenheiro da equipa e uma série de mecânicos, todos eles muito competentes. E eu acho que agora a Sofia finalmente tem as condições para poder fazer uma época sem grandes sobressaltos. A região ao carro foi muito bem feita com muita atenção. E como já referi, espero que a onda de má sorte desapareça de vez, porque a Sofia merece todo o empenho, toda a dedicação que ela põe neste desporto e também o historial dela. Acho que já merece uma época onde ela possa demonstrar outra vez o seu valor. E dá uma dica ou outra na condução ou não? Sim, eu tento, sempre posso passar-lhe a minha experiência. E neste primeiro rally deu frutos. Entre as senhoras piloto, Ana Sofia Correia foi a mais rápida. Humberto, eu preciso abordar também este assunto muito rapidamente. Antigamente era mais comum as provocações, agora passamos às ameaças físicas. As organizações são alheias, mas assim, trabalhar assim é complicado. Sim, tudo o que tem a ver com radicalismo é reprovável. Naturalmente que as pessoas, cada uma tem as suas preferências e devem demonstrá-las e são livres de o fazer. Agora, devem deixar quem tem que trabalhar como deve ser, não têm que fazer tipos de acusações, ameaças e muito menos as agressivas.
e julgo que vamos no caminho errado, mas também penso que não são muitas as pessoas que o fazem. Tu foste confrontado neste rally com uma situação dessas, mas também aos anos que já cá andas não foram muitas as vezes que isso foi acontecendo, pelo menos com a gravidade desta última vez. As pessoas têm direito à opinião, mas não mais que isso, e podem demonstrá-lo nos sítios devidos, mas não provocando terceiros, e muito menos, mais uma vez, repito, quem está a trabalhar e quem está a dar o seu melhor. António Nunes, Calheta, 10 classificativas? Eu ainda não conheço o figurino do Rally, mas li uma reportagem da RTP que dizia que sim, que são 10 classificativas, não conheço os troços. Tem a classificativa dos prazeres, é a novidade. Sim, ainda bem que são 10, porque as últimas 2 edições às vezes tornava-se um bocadinho monótono que subíamos 4 vezes o polo. Penso que não será assim este ano, não conheço ainda o Rally, mas ainda bem, sobretudo porque acho que havia dificuldades para o Rally na estrada, ainda bem que se consegue e vamos trabalhar para estar lá na máxima força. Humberto, muito rapidamente, Rally da Calheta. Sim, chegamos a uma altura que 6, 8 ou 10 classificativas são sempre bem-vindas. São sempre bem-vindas. Que haja rally, é isso que é importante. Já vimos pelo lado das pessoas, as pessoas querem o rally na estrada. Não é suficiente, é preciso dinheiro também. Os pilotos, e tal como eu já previ o ano passado, os pilotos já estão habituados há muitos anos a restrições, já estão habituados há muitos anos a terem grandes dificuldades. O exemplo, por exemplo, agora do António, como não tinha orçamento, reduzido nos pneus, uns pneus menos performantes, mas mais baratos, e desta maneira consegui fazer o campeonato. Portanto, os pilotos sabíamos de antemão que iam conseguir arranjar forma de participar. Agora, o que nos preocupa realmente bastante é as organizações, como é que vão arranjar dinheiro para montar estas provas. As provas são extraordinariamente caras de montar. Vi-se o exemplo de São Vicente, que fui buscar todos os funcionários camarários, ou muitos dos funcionários camarários, tornando desta forma um orçamento mais baixo à própria organização. É uma solução, porque patrocinadores em termos públicos e as subvenções públicas já toda a gente sabe que vão ser fortemente cortados e, portanto, dos privados também sabemos as condições que estamos neste momento. Portanto, é preocupante, é nesse aspecto, é ver como é que as organizações irão montar. Daí, louvar todas aquelas que conseguirem pôr na estrada um rally, seja com 6, seja com 8, seja com 10 especiais. Este ano é assim. Muito obrigado a ambos pela vossa presença no primeiro super especial. Colocamos um travão a fundo nesta nossa primeira classificativa do ano. Voltamos com o melhor das 10 classificativas do Rally da Calheta a 12 de maio. Fico com alguns dos melhores momentos do Rally de São Vicente. Fique com a sua RTP.